Olá pessoal, eu sou a Débora, bem-vindos de volta ao meu canal. Enfim, férias. Será que eu posso levar medicamentos nas minhas viagens? Será que eu posso levar? Agora, na caixa ou fora da caixa, porque ocupa um espaço menor? Faz diferença se é viagem nacional ou internacional? Ficou na dúvida também? Então vamos, que tá na hora de tirar as suas dúvidas e ficar por dentro de algumas orientações gerais para transportar medicamentos. Óbvio, todo medicamento. Muitos viajantes, como eu, acabam tendo que transportar os seus medicamentos através de fronteiras internacionais, para tratar problemas de saúde crônicos, por exemplo. Sendo assim, é importante saber que a entrada de medicamentos em outros países pode sim passar por uma inspeção sanitária. No entanto, cada país tem as suas diretrizes, as suas regras sobre quais medicamentos são legais, quais medicamentos não têm o seu uso autorizado ali no seu território. Sendo assim, para quem utiliza medicamentos de forma crônica e precisa viajar e transportar eles consigo, sempre surgem algumas dúvidas. Sendo assim, para evitar dores de cabeça, fica aqui com a gente que eu vou te dar as principais dicas para você não ter problemas com esse assunto. Então, Débora, eu posso levar meus medicamentos nas minhas viagens internacionais? Então vamos direto ao ponto? Sim, você pode transportar os seus medicamentos em viagens internacionais. Você pode levar eles sim no avião com você, dentro da cabine. Uma das perguntas que eu recebi foi com relação ao uso contínuo de medicamentos. Então, se você faz uso de medicamentos de forma contínua, a recomendação, sem dúvida, é que você leve esses medicamentos com você e leve quantidade suficiente por todo o período que você vai ficar fora de casa. Se você vai viajar por 45 dias, a prescrição médica deve contemplar uma quantidade de medicamentos necessários para esses 45 dias. Não adianta sua prescrição médica dizer que você pode utilizar um medicamento por dia durante 20 dias se você vai precisar levar 45 comprimidos, por exemplo. Mas para você ter uma margem de segurança, converse com seu médico, informe da sua viagem, peça para ele preparar uma prescrição médica, uma receita, com uma margem de segurança, prescrevendo uma quantidade de medicamentos por uns 2 ou 3 dias a mais. Vai que você perde o voo ou precisa ficar um pouco mais. A outra pergunta que você provavelmente vai se fazer é possível comprar medicamentos de uso contínuo ou medicamentos controlados no exterior? Pessoal, a prescrição médica, a receita médica brasileira, ela não tem validade no exterior. Sendo assim, leve na sua viagem a quantidade de medicamentos que você vai precisar. Porque para conseguir comprar medicamento no país onde você estiver, você vai precisar passar por uma consulta com o médico local, receber então uma prescrição médica daquele país. E vale lembrar que as consultas médicas não emergenciais, como essa para conseguir uma prescrição médica, não são cobertas pelo seguro viagem. Bem, com relação ao transporte desses medicamentos, onde seria melhor transportar eles? Na sua bagagem de mão. Essa dica é uma dica de ouro, porque caso aconteça alguma coisa com a bagagem que você despachou, por exemplo, a mala foi extraviada, você não vai correr o risco de ficar sem os seus medicamentos. E mantenha sempre os seus medicamentos na embalagem original, certo? Por mais que levar o blister possa ocupar um espaço menor na sua bagagem. Cápsulas, comprimidos, não tem uma quantidade limite para você levar com você, a princípio. No entanto, pode acontecer de você passar por alguma inspeção enquanto você estiver no aeroporto. Por isso, tenha sempre na sua bagagem de mão, assim, bem fácil, a prescrição médica desses medicamentos. E ela deve estar no nome do passageiro, conforme o nome que está no passaporte. Essa prescrição também deve conter o nome do médico, nome genérico ou de marca do medicamento que você está transportando, a dosagem e a quantidade que você vai precisar. Agora, com relação a se essa prescrição médica, se essa receita, se ela precisa ser em inglês ou não. Então, eu pesquisei bastante sobre esse assunto e a receita médica em inglês é uma recomendação, não é uma obrigação. Mas cá entre nós, o inglês é um idioma falado em muitos países, mesmo onde ele não é a língua oficial. Se você precisa dos seus medicamentos e não quer ter problemas, principalmente se forem aqueles medicamentos controlados pela portaria 344, não custa nada. Na verdade, até custa. Mas a paz e a tranquilidade de poder continuar o seu tratamento
Isso não tem preço. Então, se você está indo visitar um país que tem a legislação sanitária um pouco mais restrita, vale a pena acatar essa recomendação extra. Uma outra coisa, mesmo os medicamentos que não necessitam de receita médica para serem adquiridos aqui no Brasil, o recomendado é que você solicite ao médico uma receita para você transportar ele para o exterior. Porque os medicamentos que têm venda livre aqui no Brasil, eles não serão necessariamente de venda livre no exterior. Um exemplo disso é a dipirona, cuja comercialização aqui no Brasil não requer prescrição médica, mas que nos Estados Unidos, a venda de dipirona é proibida. Um outro exemplo disso é que no Japão, certos medicamentos para alergia e para sinusite, tanto em comprimido quanto aqueles aerossóis, são ilegais. Além disso, os Emirados Árabes têm leis rígidas que já levaram muitos viajantes para a prisão. Por isso, muito cuidado se você utiliza medicamentos à base de codeína, morfina ou tramadol. Nada de pensar que dá para esconder ele em algum lugarzinho da mala. Melhor não arriscar. Com relação aos medicamentos que são líquidos, então, vai precisar de receita sim e tenha em mente o volume máximo, 100 ml. Um outro ponto importantíssimo é que nem sempre é possível contar com o uso de algum refrigerador dentro do avião. Portanto, medicamentos que precisam ficar armazenados em baixas temperaturas devem ser acondicionados em recipientes térmicos apropriados, como por exemplo a insulina. Então lembre-se de levar com você algum recipiente térmico. Não fique contando que o avião vai poder disponibilizar isso, porque pode ser que não. Caso seja necessário levar itens como agulhas, seringas, como aquelas usadas para aplicação de insulina, também existem limitações e possuir uma prescrição médica também será necessário. Nesse vídeo nós falamos sobre algumas orientações gerais sobre o transporte de medicamentos, mas é importante que você cheque se existe alguma legislação específica para o país que você está indo visitar. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, vou colocar aqui agora também, alguns sites nos quais vocês podem checar a legislação sanitária específica de cada país e dar uma olhada, porque alguns medicamentos que são considerados ilegais em outros países têm o uso aqui no Brasil autorizado. Isso não quer dizer que você não vai poder levar o seu medicamento com você, não é isso. Calma, o seu tratamento poderá continuar, mas isso vai requerer algumas outras medidas. Medidas adicionais terão que ser tomadas, além da prescrição médica, como por exemplo, o seu médico escrever um laudo, relatando a necessidade de você utilizar aquele medicamento, relatando qual é a sua patologia, justificando o uso daquele medicamento e a quantidade que você está levando. Nesse caso, ter isso tudo em inglês talvez seja necessário. Isso tudo pode parecer um exagero? Pode, mas é melhor estar preparado. Da última vez que eu viajei, saindo do Brasil e indo para a Espanha, eu não fui questionada sobre os medicamentos que estavam comigo na bagagem de mão. Eu possuía sim a prescrição médica para cada um deles e estava preparada para responder qualquer pergunta, mas ninguém me questionou nada. Mas na viagem de volta, durante aquela inspeção no raio-x, eu fui questionada sobre os meus medicamentos. Na verdade, eu tive até que deixar um lá, que era uma solução capilar, e eu esqueci de pedir a minha médica para colocar ele também na prescrição, junto com os outros medicamentos. Então, perdi aquele medicamento por falta de atenção. A receita médica emitida no Brasil, ela não é válida em outros países para você comprar medicamentos, mas ela é válida para você poder transportar os seus medicamentos. As autoridades sanitárias dos outros países, logo que você chegar no aeroporto, quando você passar por alguma inspeção, eles vão solicitar essa prescrição médica. Aqui no site do INCB é possível encontrar informações relacionadas ao transporte de medicamentos para diversos países. Vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês poderem acessar esse site e assim ir direto no país que interessa a vocês. Antes da gente terminar, deixar umas dicas de Bifarma para vocês. Converse com o seu médico sobre essa sua viagem. Pergunte a ele sobre qualquer alteração sobre tomar os seus medicamentos em fuso horários diferentes. Porque os medicamentos eles devem ser tomados seguindo o horário da última dose e não de acordo com o horário local. Lembre-se disso. Uma outra dica é: deixe uma cópia da sua prescrição médica em casa, com um amigo. Caso você precise de uma cópia de emergência, ele pode enviar uma foto para você, pode te enviar por e-mail. Isso salva muitas vezes. Por fim, o planejamento correto, aliado à documentação adequada, são fundamentais para garantir uma viagem tranquila e segura para você e sua família. Lembrem-se, é sempre melhor saber. E agora vocês sabem como transportar
o seu medicamento de forma correta. E agora você pode continuar tranquilo o planejamento da sua viagem e aproveitar o seu roteiro e tudo de bom que o seu destino tem a oferecer.